Boa noite a todos. Obrigado pela presença nessa quinta-feira, 22 de maio de 2025, no nosso segundo encontro do ciclo de formação, nessa primeira fase desse projeto de extensão, a cultura que brota na Barra Funda e em seus arredores, em parceria com escolas públicas da Barra Funda e de bairros vizinhos. Então, muito obrigado pela presença de todos que aqui estão. E é com muita alegria, imensa alegria, que hoje a gente tem nessa roda de diálogo duas professoras incríveis, que eu admiro demais, e que é muito bom a gente poder chegar numa instituição como o IA e a gente encontrar muito rapidamente parceiras como são as professoras Luísa Cristóvão e Denise Raquel. Então, hoje eu não vou me estender para a gente não perder nenhum minuto desse momento da gente estar com elas, tá bom? Então, eu quero agradecer imensamente a você, Luísa, e a você, Denise, por contribuírem desde o momento da concepção desse projeto e por hoje estarem aqui mediando essa roda de diálogo, pensando a escola pública, a produção cultural e o território, com as experiências, com os projetos, com os saberes e com os fazeres de vocês. Então, muitíssimo obrigado e é com vocês. Boa noite, então, todos, todas, todes. Leandro, obrigada aí também por essa parceria, Denise. A Denise, eu estou muito emocionada de estar com ela aqui, porque eu a conheço há muitos anos, quando eu fazia meu doutorado ainda, minha pesquisa, e ela estudava o Cefam na escola que eu estava fazendo a pesquisa de doutorado. E é um orgulho que ela é minha colega na Unesp. Eu sempre me emociono quando lembro da nossa história. Então, que alegria, que alegria, que alegria. Eu posso começar. Então, a gente vai fazer assim, eu vou falar um pouquinho, a Denise vai falar um pouquinho, e depois a gente vai conversar com vocês, a gente vai ter esse espaço aí, a gente, não é? Então, eu quero, antes de entrar no meu tema mesmo, que o projeto, que o Leandro me convocou, a escola pública como centro irradiador de cultura, que é algo que eu reencontros, exato, que eu venho estudando, pesquisando, enfim, e defendendo, né, a ideia de que as escolas sejam polos de cultura, centros de referência de cultura. Então, eu agradeço, mas antes disso eu quero lembrar rapidamente, de algo que está acontecendo hoje, que está acontecendo essa semana na rede municipal, algo grave, a gente já está aí, eu sei que a rede já está se mobilizando, que é a substituição de diretores em algumas escolas, não é? Por gestores, vamos dizer assim, privados, não é? Então, a privatização em aceleração, não é? Usando como argumento, como desculpa, não é? Esfarrapada, que é preciso uma intervenção junto a escolas com aspas, porque essa frase não é minha, hein, gente? Jamais eu diria isso. Com baixo índice de desempenho dos estudantes. Então, é lamentável que a coisa tenha sido assim, né? É isso, Léo, exatamente, né? Exatamente, a gente tem que abrir esse encontro, não faria sentido a gente abrir um encontro desse, né, com vocês, e onde eu quero, inclusive, retomar no começo, no meu roteiro já estava pensado isso, a palavra política. Então, como a gente deve abraçar a palavra política numa escola que se pretende centro de cultura, polo de cultura. Então, não seria possível começar ignorando, não trazendo a fala, não deixando gravado, né?
e a gente já está nas redes sociais divulgando esta atrocidade, não é? Então, contamos aí com vocês, e sei que vocês também estão mobilizados e tocados, não é? Por esse movimento neoliberal, necropolítica, porque hoje a tarde inteira eu recebi mensagens de escolas que a merenda está precária, ou que não tinha lá a merenda. Então, tudo isso constitui esse cenário, este movimento, né, da direita no poder da cidade, né? Então, nós aqui, nesse tipo de encontro, nesse tipo de reflexão, a gente se fortalece para estar no movimento, para estar em movimento. A gente se fortalece aqui, a gente se junta, se dá a mão, não é? A gente troca uma língua aqui, a gente fortalece a nossa língua, nosso coração, para estarmos em movimento, em luta, né? E travando isso aí. Então, é isso. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Então, eu, mais inspirada ainda para repegar a palavra que nos trouxe Ângela e Paulo Freire, que é a palavra política, eu quero seguir com ela, parando um pouquinho nela, né? Por a relação política na escola, política e escola, política e educação. Ora, olha, serei breve, hein? É um apanhadão que eu vou mostrar aqui. A gente pode avançar para o roteiro, para que o grupo veja, né, os 3 destaques que eu estou fazendo aqui. Então, a palavra política e a escola como espaço do exercício público, arte e cultura como direito, e aí eu trago um breve texto do Charles Chaplin, esse artista maravilhoso, falando de currículo, imaginem, de currículo em sua biografia, falando de sua escola, quando era pequeno. E Paulo Freire, volto a Paulo Freire, porque penso que ele é sempre nosso inspirador, trazendo um aspecto sensível, um aspecto subjetivo, um aspecto que, assim como a palavra política, a escola em geral, né, a escola liberal, o sistema liberal de ensino, a escola burguesa, a escola da classe média, e a nossa escola também, a escola do trabalhador, também assumiu, porque assume as políticas públicas dominantes, né? Sempre inventando formas de resistir, claro, ainda bem, mas sempre no conflito e na tensão e na contradição, mas também assume deixar de lado, não é? Certas palavras, certas ideias, certos gestos do corpo. Então, o primeiro ponto do nosso roteiro, o primeiro movimento, não podemos deixar no roteiro, podemos deixar no roteiro. Isso. Então, a palavra política e a escola como espaço de exercício. Ora, se no fim dos anos 50, segunda metade dos anos 50, comecinho dos anos 60, a gente tem bem forte o movimento de educação popular, de cultura popular. Paulo Freire é um representante, é um atuante, um escrevente, né, deste movimento. Se nós temos o pilar, né, os 3 pilares, emancipação, conscientização e politização, não é? O movimento de alfabetização de adultos, o movimento dos círculos de cultura, comprometidos com a emancipação dos trabalhadores, dos oprimidos, não é? Dos excluídos. Emancipação, conscientização e politização são 3 pilares que a gente tem em toda a obra freiriana e de também outros autores associados ao chamado movimento de educação popular, né? Nós temos isso, e nos projetos, na experiência dos projetos,
a palavra política circulava com a maior tranquilidade, sem tabu, sem mistério, sem esconderijo. Sem esconderijo. As claras, não é? As claras como objetivo, como compromisso, não é? Recuperada em sua raiz central, sua raiz originária, não é? Não colada como temos hoje, ou como a partir da ditadura militar foi sendo espalhada, como partidarismo, como tomar parte, como ser uma parte apenas, não é? Como partidária, mas como a sua origem que é a de pensar a ética na cidade, a ethos na polis, não é? Um modo de vida comum na cidade, não é? Em disputa de projetos, com disputa de projetos, com construção, com a busca do comum, não é? Com o aparecimento das diversas vozes e busca do comum, do interesse comum, não é? Então, a política é isso, em sua raiz mais radical, não é? Mais ancestral. Então, isso é banido no pós-ditadura, sobretudo com a expansão da escolarização, né, para as classes populares, para os filhos dos trabalhadores, a escola pública tomada por nossa gente, apesar disso, a gente tem esse predomínio, né, as políticas curriculares, as políticas de ensino-aprendizagem tornaram tabu falar em política, não se pode falar em política, não se poderia falar em política, não é? Então, se a gente pensa a escola como um polo irradiador de cultura, ou antes disso, o exercício público, o exercício do público, não é? Um espaço público, não é? Ocupada pelo público, não é? É inevitável a gente pensar em política, em modos e projetos de vida que se entrecruzam e buscam o comum, buscam constituir comunidades, não é? Ora, por que é importante lembrar que a escola é o espaço do exercício público, não é? Porque vivemos periodicamente e incansavelmente por parte dos poderosos, vivemos ataques à escola, vivemos depreciação da escola, desvalorização da escola, não é? Vivemos recentemente, não é? No governo Bolsonaro, vivemos recentemente a experiência de se propor, né, legislação para a escola em cada casa, né, para o fim da escola, a coragem de propor o fim desse espaço do exercício público por excelência. E lutamos para preservar esse espaço. Enfrentamos aí esses dragões para manter esse espaço público. Ora, rapidamente, no que consiste o valor, um dos valores centrais desse espaço como público? Como público, ele salva, ele tira do risco tanto as crianças ricas quanto as crianças pobres. As crianças ricas, porque ele tira do conforto e da proteção e da história única contada pela família burguesa, tira desse lugar e traz crianças e jovens para o encontro com o diverso, com a história que não é única, com os modos de ser que não são únicos e padronizados pela família burguesa. Então, retira, não é? É uma oportunidade, não é? De encontro com o diverso, com o público, com o outro, não é? E as crianças também que estão em situação de violência nos seus lares, que estão em situação
também de precariedade, traz para mostrar a possibilidade, não é, de reverter essa situação, a possibilidade justamente da luta política para o extermínio, para a ruptura desta situação de opressão. Então, a escola, como lugar que a gente vai todo dia, é uma política que eu inventaria de novo, se não tivesse sido inventada pela nossa cultura, porque nos dá a oportunidade de encontrarmos crianças e jovens e adultos também, não é? E adultos em aprendizagem, buscando conhecimento, para o exercício do espaço público, que é o exercício, que é a possibilidade da negociação, de aprender a negociar, de aprender a identificar disputas. Não é o lugar da harmonia e da felicidade sem disputa, não. É o lugar de nos fortalecermos para as disputas. É o lugar de ampliarmos a nossa leitura do mundo com o outro, né? De ampliarmos a nossa leitura, de exercitarmos também a leitura do mundo, a leitura que nós já trazemos antes da escola e encher de outros olhos, de outras perspectivas, de outros pontos de vista, não é? E esta oportunidade maravilhosa, não é? De rupturas com justamente padrões impostos, não é? Que pretendem unificar, padronizar modos de ser, modos de existir e modos de ocupar a cidade, não é? São ali o caldo de cultura, são ali o encontro de cultura que nós precisamos, não é? Para nos fortalecermos justamente na busca de outra cidade, não é? Falar de política na escola, então, está associada a este papel do exercício público, a esta oportunidade de encontro com o outro, para rever padrões, rever afirmações contrárias à possibilidade de um novo mundo, de novas relações, de novas formas de viver e de estar juntos na cidade. Então, a palavra política, a gente tem que superar, eu costumo conversar com os diretores e coordenadores pedagógicos, superar, não é, esse tabu, esse medinho de falar de política. Esse medinho de falar de política, porque falar de política é reconhecer que aquele polo de cultura, que aquele caldo de cultura, que aquele encontro cultural, de modos cultural, porque modos de vida se entrelaçam ali, né? Linguagens se entrelaçam ali, linguagens, reconhecer que este lugar está fincado, fundado num território político, num território, não é, que exige essa leitura reflexiva, essa leitura sensível, essa leitura das diferentes camadas para que a gente crie o território, para que a gente possa estar presente no território, criando o território. Então, a palavra política ressignificada, mas voltando à sua raiz de pensar a ética para ocupar a cidade. Qual é a ética para ocupar a cidade, não é? Então, perdermos o medo, de uma vez por todas, de falar de política na escola, não é? E aí, eu passo ao segundo ponto, arte e cultura como direito. Por que arte e cultura como direito? Porque se
esse encontro num território de cultura, de entrelaçamento de vidas, de entrelaçamento de modos de ser, não é? Ele tem como compromisso ampliar condições de ler o mundo e dizer o mundo e criar mundo, como diz Paulo Freire. Ora, a arte ela é um campo, ela é também um território de diferentes línguas. Então, ela é obrigatória que a gente não tenha neste encontro com o diverso, neste encontro que não há uma história única, nesse encontro com muitas histórias e contadas em diferentes línguas, que a arte venha ajudar, que a arte faça parte como nosso direito para ler mais camadas do real, para dizer, para contar, narrar mais camadas do real. E que camadas? Camadas que incluem palavras banidas também da escola burguesa, banidas do sistema escolar, são as palavras misteriosas, as palavras do inconsciente, as palavras do invisível, as palavras do coração emocionado, as palavras da experiência apaixonada, as palavras que só a arte sabe narrar. Então, essa língua é um direito também. Porque, do contrário, nós temos uma língua só, que é a língua da racionalidade instrumental, lógica, matemática, argumentativa, que deixa de fora singularidades, subjetividades, histórias privadas e poderosas, potentes para constituir com maior riqueza a palavra comum. A palavra comum. Para trazer mais camadas de vida para a gente pensar a vida junto. Então, arte como direito, cultura como direito, cultura, não a cultura entendida também no sentido burguês, aquela pessoa é culta porque tem acesso a uma erudição nesse campo ou naquele campo, não é? Então, a língua da ciência faz parte da nossa cultura, a língua da arte, a língua das religiões, todas as línguas que a gente inventa, todos os discursos que a gente inventa, não é? Em possibilidades de encontro. Então, eu quero agora trazer o Chaplin. Só porque eu preciso dar conta do tempo aqui, porque a gente pode... Vamos lá. Na biografia dele, na autobiografia, é Minha Vida, eu não sei se vocês conhecem, eu recomendo, porque é uma preciosidade. Olha só, em 2 parágrafos, Charles Chaplin, em 2 parágrafos, ele fala de currículo. É um tratado sobre currículo escolar. No primeiro parágrafo, ele constata como acontece a escola. E no segundo, ele diz como deveria ser, na sua ótica, na ótica de uma pessoa estética, uma pessoa que está desperta para o mundo. A história era um registro de crueldade e violência, uma sucessão contínua de regicídios, de reis que matavam as esposas, irmãos e sobrinhos. A geografia, apenas mapas. A poesia não era senão um exercício de memória. O estudo na escola me estonteava com conhecimento e fatos pelos quais eu me interessava muito pouco, constatou. Se acaso alguém me tivesse alertado o interesse, se antes de cada matéria lesse algum prefácio estimulante que me despertasse a inteligência, me oferecesse fantasias em lugar de fatos,
me divertisse e intrigasse com o malabarismo dos números, romantizasse mapas, desse-me um ponto de vista a respeito da história, um ponto de vista, e me ensinasse a música da poesia, talvez eu tivesse sido um erudito. Ora, podemos pensar, Charles Chaplin não precisaria ter se tornado um erudito, porque ele compõe o nosso tesouro cultural, o nosso patrimônio cultural com a sua arte, né? Com a sua arte. Então, eu gosto também desse destaque, desta fala que ele mesmo traz, porque contém isso aí, contém esse espaço para a gente pensar, não é? Para a gente pensar. Mas o que ele está querendo dizer é, talvez eu tivesse me interessado e estudado mais, não é? Eu tivesse, de fato, me aproximado do conhecimento que me era mostrado ali, não é? Eu teria lido o mundo de outro jeito, não é? Enfim, podemos passar para o Paulo Freire. Para o Paulo Freire. Porque eu estou louca para ouvir a Denise falar, não quero entrar no tempo dela. Eu trago também, de Paulo Freire, uma frase que está ali no Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, que é um livro maravilhoso que a gente usa muito, nós todos aqui conhecemos, trabalhamos, né? Participa de concurso, essa bibliografia, que ele escreve, ele conclui, né? E é editado, publicado, pouco antes do seu falecimento. Pouco antes do seu falecimento. Pouco antes dele nos deixar para continuar sempre com a gente, para continuar aqui. Então, ele traz, eu destaquei justamente aspectos que são, também em geral, banidos por uma pedagogia padronizadora, por uma pedagogia racionalista, por uma pedagogia que reduz a carga horária de artes na escola. Enfim, que é a seguinte: nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se aliada, de um lado, do exercício da criatividade, que implica a promoção da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica. Ele trabalha essa imagem, né, da passagem, da transfiguração da consciência ingênua à curiosidade epistemológica em diferentes obras dele, né? E ele, então, defende que a pedagogia da pergunta, a pedagogia da reflexão, não é? Essa curiosidade epistemológica, quer dizer, que faz perguntas à nossa experiência, não é? Supera uma visão que ele chama de ingênua ou parcial, né, da realidade, parcial da realidade. E aí ele diz, é importantíssimo isso, e ele associa a isso um processo criativo, olha que interessante, um processo criativo, não um processo transitivo, informativo, que vai de alguém para fazer a cabeça de alguém, mas um processo de cada um, de cada professor, de cada estudante, consigo mesmo, com seu pensamento e sua leitura de mundo. E do outro lado, não é? Sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou adivinhação. Eu adoro esse adivinhação aí, adoro, porque é um ruído tremendo também na pedagogia fazedora de cabeças. Racionalista, adivinhação. Como? Que adivinhação é essa? O professor é um adivinhador? É. O professor que está neste território de cultura,
Neste território que entende a arte como direito, porque são linguagens que ampliam oportunidades de ler o mundo, dizer o mundo e criar o mundo. Sim, esta presença, qual é a condição, não é, para essa adivinhação? Que adivinhação é essa? Não é? É a adivinhação. Eu vou dar um exemplo. Quando o estudante para e fala: peraí, professor, como é que você adivinhou que eu precisava ler? Peraí, professora, como é que você adivinhou o que eu queria saber? Não é? Esta adivinhação, a condição para ela é o estado de presença do professor, de escuta, de observação, de leitura sensível, completa, né, íntegra, na emocionalidade, na racionalidade, na reflexão dos seus estudantes, né, de quem são eles, colada às suas histórias diversas, né, colada a esse território de cultura diverso também, né? Que lugar é este? Que famílias são essas? Que vizinhança é essa? Né? Quem são os profissionais? Quem se aproxima para querer saber mais aqui? Então, essa adivinhação é uma adivinhação que adere, né, à integridade da emoção, razão juntos. É uma presença de estar ali. Você começa a adivinhar. Quanto mais você está ali, mais você começa a adivinhar. Começa a intuir, começa a viver processos gestálticos de captura, né? Captura em insights, em captura não racionalizadas, né? Não argumentativas necessariamente, né? Não explicadoras, mas você começa a adivinhar, né? E a propor, e a planejar com seus pares, a planejar com seu coletivo. Quanto mais você está presente no seu, se deixando tocar, se deixando tombar, se deixando permear, não é? Pelos seus coletivos, coletivos de colegas, coletivos de estudantes, coletivos políticos. Quanto mais você está enraizado num lugar, não é? Você adivinha o que o lugar precisa. É isso. Pronto. Obrigado, Luísa, querida. Tentei sobrevoar, só para trazer imagens assim desse tempo, só para trazer imagens, né? Eu sugiro que a gente faça as anotações, porque a gente vai emendar na Denise, que esse é o combinado, para que a gente tenha tempo de fazer uma roda a partir dessas inspirações que nós temos com elas. Denise, querida, por favor, é com você. Boa noite, gente. Eu já também estou aqui emocionada da lembrança aí da Luísa, né, que realmente acho que tem muitos caminhos acabaram me trazendo aqui para a Unesp de várias formas, né? Um deles foi esse encontro com a Luísa ainda quando eu estava no magistério, começando essa ideia de um dia, quem sabe, me tornar professora. E acho que nesse percurso todo, né, de vida, uma das coisas que acabou até entrando como uma ideia de pesquisa mesmo foi entender esse processo, né, de constituição como professora e depois como professora de arte, né, porque quando a gente está no magistério, a gente está se formando para ser professora de educação infantil, ensino fundamental 1, e
que eu, na verdade, não cheguei a exercer, porque logo que eu terminei o Cefam, já entrei na graduação aí de artes e acabei exercendo a profissão professora como professora de arte. E nisso, muitos conflitos começaram a acontecer. Né? Um dos conflitos primeiros, que tem a ver com a proposta aí do convite que o professor Leandro fez, foi o fato da minha formação em arte ter sido na área de artes cênicas. E acho que talvez algumas pessoas que já tenham entrado em aula na escola, que de repente experimentou trabalhar alguma das artes cênicas, talvez tenha encontrado muitos desafios aí, muitas barreiras para conseguir desenvolver, né, e conseguir, de fato, fazer um trabalho artístico que não seja esse trabalho, né, voltado a uma questão racional e que seja de seguir modelos, né, como a própria professora Luísa colocou, né, acabou de falar para a gente, um trabalho artístico mais voltado para essa ideia, vou aproveitar aí a palavra de adivinhação, né, e no caso, quando a gente fala teatro, né, muitas vezes vem modelos, né, de teatro, convenções que as pessoas às vezes têm do senso comum, que fazer teatro é pegar um texto, decorar e entrar em cena falando, né, sem muitas vezes ter a dimensão de que o teatro ele acaba abarcando, né, uma série de questões que talvez comecem numa pergunta muito, não sei se básica, né, mas uma pergunta simples, que seria o que a gente faz, né, numa sala, o que um corpo, né, faz em uma sala ou num espaço, né, um espaço cênico, né, no caso do teatro, no caso da escola, uma sala de aula. Quem faz uma pergunta parecida com essa é uma das seguidoras aí de Paulo Freire, que é a Bell Hooks. Bell Hooks pergunta: o que faz um corpo em sala de aula? E muitas vezes, quando a gente vai, né, pensar sobre essa pergunta e experimentar formas diferentes de estar em sala de aula, isso acaba virando um grande acontecimento, muitas vezes polêmico no mau sentido, né, mas também pode ser, na melhor das hipóteses, algo que acaba gerando diversos sentimentos, sensações, inclusive momentos de bastante diversão, alegria, né, quando se descobre que não necessariamente para a gente estar em uma aula a gente precisa seguir um determinado padrão de movimento, um determinado modelo, né, de ação, né, e talvez acho que a contribuição, uma das contribuições, né, das artes cênicas no espaço escolar esteja ligado a essas questões de pensar um corpo não necessariamente obediente no sentido de seguir cegamente as regras, né, determinadas por esse espaço, mas pensar sobre o porquê dessas regras e qual momento, né, faz sentido, de repente, questionar e, de certa forma, subverter essas regras, né, no espaço escolar.
E tudo isso, né, que eu estou falando aqui, vou falar de uma forma bem breve, né, tem a ver com uma pesquisa que eu tenho feito já há alguns anos, com um coletivo do qual eu faço parte, que é o Coletivo Parabelo. Eu vou aproveitar aqui para compartilhar. Por enquanto, vou deixar só um fundinho aqui com umas imagens, né, para vocês irem tendo uma ideia do que seria esse trabalho, né, do coletivo, e depois eu vou mostrar algumas questões mais específicas. Mas o Coletivo Parabelo ele existe há 20 anos, e desses 20 anos, pouquinho mais de uma década, a gente trabalhou no CIEJA Hermelino Matarazzo. O CIEJA Hermelino Matarazzo é um projeto, é uma escola, né, da Prefeitura de São Paulo, que até onde eu sei não foi mudada a direção, né? Depois eu vou até perguntar para os colegas lá se tem acontecido algum tipo de ataque nesse sentido. Mas quando a gente fala em EJA, né, CIEJA é uma escola de educação de jovens e adultos, e que é uma parte da educação que tem sofrido constantes ataques, né, porque não é visto como prioridade. E tem muita relação com a história, né, a instituição da educação de jovens e adultos tem total relação com a história de Paulo Freire, né, que tanto a Luísa quanto a Ângela na semana passada trouxeram para a gente, e onde o próprio Paulo Freire fez diversas experiências em relação ao entendimento da educação como um espaço, um território cultural e que pode ser de produção artística também. E tudo isso, né, para dizer que eu só consegui começar a elaborar uma possibilidade de não separação entre o meu trabalho como artista, do meu trabalho como professora, a partir da relação com o coletivo. E, nesse caso, a gente começou a pensar juntos, né, formas de fazer com que uma aula se tornasse um acontecimento performático. Quando a gente fala acontecimento performático, a gente está se referindo à arte da performance, que não é exatamente enquadrada, né, no campo das artes cênicas, mas tem muitos elementos, né, relativos às artes cênicas, porque também é uma arte que ela acaba transitando por diferentes manifestações artísticas, né, que também é uma característica do teatro, das artes cênicas no geral, que é juntar, né, música, aspectos das artes visuais. Isso a gente pode dizer que a própria criação teatral já pensa nesse sentido, né? Mas no caso da performance, tem algumas questões que vão talvez um pouco além dessa junção das diferentes manifestações artísticas, das diferentes linguagens, para pensar o que está acontecendo no aqui e agora, né? Então, retomar justamente essa pergunta da Bell Hooks, que é o que faz um corpo em sala de aula. E dessa pergunta, né, a gente começou a pensar em diferentes formas de entender uma aula. E a gente deu alguns nomes, né, para possibilidades de aula,
né? Uma delas é a aula de performance, que é uma aula que acaba se aproximando da perspectiva da abordagem triangular da Ana May Barbosa, que propõe aí um momento de contextualização, apreciação e depois prática artística, trazendo como referência trabalhos de artistas da performance, para conhecer, né, o que seria essa prática, o que seria, né, a arte da performance num contexto de educação de jovens e adultos. E o outro tipo de aula que a gente começou a experimentar, que vocês estão vendo aí em algumas imagens, né, que estão passando, são as aulas performáticas. Que aí a proposta é que essas aulas se deem como um acontecimento performático e que se questione, inclusive, os papéis que são desempenhados em sala de aula, muitas vezes embaralhando, né, essas representações, questionando, né, quem assume o lugar de professor, de estudante. De repente, se alguém entra numa sala onde está acontecendo uma aula performática, muitas vezes não consegue distinguir, né, nesse contexto, principalmente de jovens e adultos, quem é professor, quem não é, quem está propondo ação, né, e a ideia é justamente embaralhar e questionar essas representações fixas, né, desses papéis que a gente acaba assumindo no contexto escolar. E nisso, também, além de fazer essa junção entre o trabalho como professor e como artista, a partir da ideia da Naira Ciotti de professor performer, eu também comecei a levar, né, bem a sério uma questão que o próprio Paulo Freire já trazia, que era a ideia do professor ser um pesquisador. Então, ao longo do trabalho docente, eu fui, né, junto com o coletivo, com os estudantes, com a comunidade escolar em geral, descobrindo formas, né, de trabalhar com a arte da performance e também com outras manifestações artísticas, né, a partir da pesquisa, da experimentação, do que o contexto, né, acaba trazendo para a gente. E nisso, né, eu vou aqui compartilhar algumas imagens. Só um minutinho. Eu vou trocar aqui. Então, nessa mais ou menos uma década aí de experimentação, né, a gente acabou pensando, né, junto com os estudantes, né, diferentes possibilidades de aula performática. Vou ver se eu encontro aqui uma imagem mais específica. Né, mas uma delas que eu gostaria de destacar veio primeiro dessa ideia de aula de performance. A gente estava trabalhando com uma artista, né? Deixa eu só tentar abrir aqui. Agora deu uma travada, desculpe, gente. Ó, enquanto eu estou resolvendo aqui que travou,
aproveitar para pedir para quem sentir à vontade já ir deixando umas perguntas aí, que a ideia é a gente já daqui a pouquinho abrir esse diálogo, né? E eu já coloquei essa pergunta, né, do que faz um corpo em sala de aula. E a gente pode também pensar em outras perguntas, né? Uma das perguntas que me vem à mente e que me lembra sempre as aulas, né, de pedagogia do teatro, ou as aulas que eu tenho dado aqui na Unesp, que sempre aparece como ensinar teatro, como ensinar performance, como ensinar alguma dessas manifestações das artes cênicas, muitas vezes para pessoas que aparentemente não estão interessadas, né, em fazer arte, aprender sobre arte, que considera que arte é algo menor, menos importante, né? E uma das formas, né, que a gente começou a pensar lá no CIEJA foi justamente a partir de questões que eram relativas aos problemas enfrentados ou observações que os próprios estudantes traziam, né, sobre o cotidiano, né, que tem essa relação mesmo com uma abordagem freiriana. E uma das questões, isso em 2015, né, que surgiu, foi o fato de eu trabalhar com uma turma que era formada em grande parte por mulheres, e mulheres racializadas. E aí eu comecei a trabalhar essa artista, que chama Suzanne Lace. Aqui são algumas imagens, né, do trabalho da Suzanne Lace, que a gente estudou em sala de aula. E ela é uma artista estadunidense, e ela trabalhou nos anos 70 com o que hoje a gente pode chamar de arte feminista, né, uma performance feminista, e que, infelizmente, um dos relatos mais comuns entre as estudantes tinha relação com a violência doméstica, violência de gênero, né, e questões desse sentido. E a partir do momento que a gente começou a abordar essa proposta de ação, que chama 3 Semanas em Maio, ou 3 Weeks in May, com as estudantes, justamente no mês de maio, a gente acabou, né, possibilitando que as estudantes primeiro falassem a respeito de questões e problemas pelos quais elas estavam passando, e, ao mesmo tempo, também se manifestassem por meio da arte, né, contra as violências que elas sofriam cotidianamente. Nesse processo, a gente foi um pouco, né, se inspirando no trabalho da Susan Lace, que era, por exemplo, fazer marcas, né, de corpos e colocar uma data de um mapeamento que ela fez de mulheres que sofreram violência sexual em alguns espaços, né, do entorno da universidade onde ela trabalhava, na Califórnia. E, no caso, a gente fez isso no bairro de Hermelino Matarazzo, né? A gente foi até a delegacia, porque a escola fica próxima, né, de uma delegacia, conseguiu reconhecer esses dados, ter acesso a alguns dados sobre
casos de violência no bairro, e a gente foi fazendo essas marcas em diferentes lugares, né, do bairro de Ermelino Matarazzo. E só para trazer um pouco do que poderia ser essa aula de performance, né, pensada a partir da produção de algum artista. No caso, eu estou falando aqui um pouquinho mais rápido, só para dar tempo da gente começar a conversa aqui, daqui a pouco. E no caso da aula performática, né, aí tem muitas possibilidades, né? Uma das aulas, né, que a gente fez envolvia o que eu estou separando aqui uma mais recente, que também trabalhou com testemunhos, né, relatos dos estudantes. Foi durante o período da transição da pandemia para o trabalho, né, remoto para o presencial, que a gente começou a fazer uma ação chamada Conspirações, e nessa ação a gente, numa aula performática, fazia um compartilhamento de testemunhos de pessoas que faleceram, parentes, amigos, conhecidos, que faleceram de Covid, tanto com a participação de estudantes, quanto com a participação de outros funcionários e pessoas da comunidade escolar. E depois que as pessoas compartilhavam as suas histórias, quem quisesse, né, transformar a memória da pessoa perdida em um cartaz, que a gente fazia um lambe para ser colado em diferentes partes do bairro. Aí a gente colocava o nome da pessoa, colocava, né, o nome da ação, e tinha também um QR Code que ia para um texto falando sobre a questão das vítimas de Covid-19 e das questões políticas, né, que estão implicadas na perda dessas vidas. E aqui no site tem algumas imagens dos estudantes colando, né, esses lambes, esses cartazes. E a gente fez várias rodas, né, de testemunhos com os estudantes falando a respeito das suas perdas, e depois a gente transformando isso em uma imagem para que outras pessoas do entorno também, de alguma forma, pudessem pensar a respeito. E, além disso, né, a gente também trabalhou com errâncias urbanas, né, caminhadas como prática estética, né, com a participação de diferentes turmas, né, em diferentes períodos aí do trabalho, dessa década de trabalho com o coletivo, né, no CIEJA Ermelino Matarazzo. E hoje a gente tem, né, nomeado o que a gente experimenta enquanto prática artística de práticas performativas públicas na chave da arte como educação. E acho que eu vou concluir aqui a minha fala também deixando algumas perguntas para a gente conversar, né, que são perguntas que acho que não necessariamente têm respostas, mas que muitas vezes motivaram o que seria o nosso trabalho, né,
no coletivo e pensando especificamente esse contexto escolar. Que seria, a partir dessa pergunta, o que faz um corpo em sala de aula, quais significados podem ser atribuídos às ações que esses corpos fazem em aula? Quais fardos os corpos que se encontram em uma aula carregam? De que modo esses corpos são enquadrados socialmente? E a partir de questões como essa que a gente vai criando juntos essas experimentações aí pelo entorno, dentro e fora, né, do espaço escolar. Queria agradecer aí pela atenção de vocês. E feliz por poder compartilhar um pouquinho aí dessa experiência. Muito obrigado, querida Denise. Nossa, fantástico, né? Gente, está aberta a nossa roda de perguntas e de diálogos e conversas com as professoras Luísa e Denise. E entre nós, todos, tá? Professores, professoras, que todos somos aqui. Discentes e docentes, todo mundo educador, educador, educadora na vida. Por favor. Eu vou sugerir que a gente abra a câmera e dialogue mesmo, tá? Para a gente não... Só se alguém não tiver com microfone ou câmera, daí a gente lê aqui no chat. Mas para a gente trazer calor, afeto, encontro, eu sugiro que seja uma roda com a voz falada, tá bom? Vamos lá. Corpos móveis. Ó. Sara, dá para você começar com o que você sugeriu? Antes, Denise, só antes a Luísa colocou durante o seu compartilhamento, a Luísa escreveu que é importante esta conexão entre ser professora, estar em um coletivo e pesquisar. E o William colocou, obrigado, professora, sempre bom te ouvir. E aí, Sara, eu te convido para você começar a nossa roda da voz falada, por favor. Vamos, só queria dizer que vocês são maravilhosas, gente, divas babilônicas. Mas a primeira coisa que surgiu, assim, ouvindo, né, vocês, e pensando esse lugar sensível mesmo, né, de acessar lugares de traumas, às vezes de abuso, como lidar, assim, né, nesse coletivo, quando algo dói demais, né, porque é isso, somos seres humanos, a gente está aprendendo e a gente está junto, né? E além da escuta, como que a gente consegue abordar isso de um jeito saudável, de alguma forma, né? E entender que a gente vai estar passível a isso, porque a gente não está lidando com essa coisa dos cálculos, né? Não é uma ciência exata, é uma ciência viva. Então, fiquei pensando um pouco nisso. Bom, tô achando que essa pergunta foi para mim. Eu achei que era até para mim também. Então vamos responder. Vamos falar um pouquinho as duas. Bom, eu acho que não é uma pergunta que tenha uma resposta, né? O que acho que é possível a gente pensar é que cada contexto é um contexto, por isso que é importante, antes de fazer, né, qualquer trabalho que de alguma forma
vai envolver talvez questões traumáticas, né, que isso, que primeiro se tenha um conhecimento, né, das pessoas que estão ali minimamente, não seja um trabalho inicial no lugar, e que também se esteja ali num processo, né, de pesquisa, experimentação e uma abertura, né, sensível para perceber aí até que ponto isso está sendo visto como um trabalho artístico pedagógico e até que ponto isso talvez extrapole, né, o campo do artístico pedagógico, e aí precise do apoio, né, de outros profissionais, né, no caso, por exemplo, da artista mencionada, né, a Susan Lacy, ela trabalhava junto com psicólogas, com assistentes sociais, pessoas do movimento feminista, então era um grande grupo, né? Nós do coletivo também acabamos mobilizando toda a comunidade escolar para fazer esse trabalho, né? Acho que não pode ser uma coisa que fique centrada na figura do professor. Perfeito, perfeito. Por isso que eu achei que também era para mim. Porque e a gente pode pensar qualquer dor. Eu gostei que a Sara trouxe essa palavra, né, o padecimento, né, que a gente vive num cotidiano de construção, de busca, de mudar, de rupturas, de buscar frestas, e a fresta ser muito apertada que a gente fica dolorido, enfim. Então, eu acho que vale. E concordo muito com a Denise, mas da experiência mesmo, da nossa experiência. É juntos que a gente... Então, olha só, a Denise ampliou bem o coletivo, quer dizer, pois tem outros profissionais, outros... Não é trabalho, essas rupturas e invenções de mover corpos, não é? Mover corpos para fazer teatro, para desenhar, para fotografar, para escrever também, não é? Para ocupar a escola, criando a escola, não é? Criando, não é trabalho de um herói solitário, não é nunca, nunca é um trabalho de um solitário, é um trabalho de muita gente. E eu quero falar até mais, é um trabalho da gente como professor, como gestores, enfim, que se completa e se fortalece também fora da escola na luta política e outro lugar também, nos processos formativos de reflexão. Então, essa aliança da escola básica com grupos de pesquisa da universidade, por exemplo, né? A gente na Unesp tem várias histórias desse encontro, né? Dessa possibilidade. Você estar em processos reflexivos sobre a sua experiência, aí é muita gente, é mais gente. Você está em processos políticos, e você estar também, como lembrou a Denise, em processos até de autocuidado também, individualmente, processos terapêuticos, bruxarias, enfim, cada um acha um caminho de se fortalecer isso individualmente e coletivamente. Então, tudo isso nos ampara e nos ajuda a atravessar os padecimentos, todos. Inclusive esse que a gente lembrou no começo aí, que estamos vivendo, né? Padecimentos de toda ordem. Mexer corpos numa estrutura que é feita para controlar e silenciar corpos é pesado, exige muito da gente. Thalita? Antes da Desculpa, Thalita, querida. tem uma
uma pergunta do Davi, que ele escreveu: eu estou sem microfone no PC, mas gostaria de deixar uma dúvida. Eu penso que nós, como educadores das artes, muitas vezes temos pouquíssimo tempo com os alunos em sala. Como a gente consegue deixar o aluno confortável para se abrir e tratar de certos temas mais delicados? Eu diria, viu, Davi, que também está nessa perspectiva. Os temas delicados, eles compõem nossos padecimentos, nossa luta, né? E a gente precisa mesmo de encontrar aliados, encontrar parceiros que começam a conversa, né? Muitas vezes é fora da escola, outras vezes é dentro. Eu acho que é dentro e fora. Então, é esse movimento que eu acho que a Denise lembrou bem, não tem um caminho só, não tem uma resposta pronta, não tem um manual, né? É artesania pura, é uma artesania de em cada situação, mas a regra básica é ter aliados, porque sozinho a gente não conversa. Então, isso aí é com quem? Quem é parceiro? A gente está fazendo isso lá na Unesp, né, Leandro e Denise? A gente fica, quem está junto nesse projeto? Quem não está? Vamos lá, tal. Então, é por aí, sabe? O formiguinha básica dessa escuta de quem está junto, porque realmente a gente cai, sozinho a gente cai, é para enfrentar essas questões que você chamou de delicadas e que eu concordo, que é o enfrentamento do poder, é o enfrentamento, mudar a carga horária, né, mexer em política pública. A gente já fez encontro na Unesp com a Secretaria da Educação e professores, grande número de professores, e assim, apontando políticas públicas, apontando e fazendo o poder público se comprometer. Claro que depende de quem está ali, ocupando aquele poder. Claro que depende da gestão, até para vir para a universidade, ouvir professores da própria rede, até para criar maiores espaços. Enfim, Davi, é a nossa batalha, é a nossa batalha. Thalita, por favor, e depois tem uma colaboração do professor Osmar. Thalita, com você. São duas perguntas, né? Uma para iniciar, eu ouvindo a fala da professora Luísa, você disse sobre essa mudança da atual gestão do município, né, na educação, mas a gente tem observado que no estado também a coisa não está muito diferente. E aí, professor, eu queria fazer a seguinte pergunta, de um olhar de preocupação mesmo, né? Você tem acompanhado a escrita de documentos, a autorização ou não das publicações, e agora tem uma discussão nova de, por exemplo, o currículo que foi feito em 2018, com os professores e professoras, com escuta, com grupo focal, vai ser refeito nessa gestão. Você pensa, professora, que a gente consegue resistir esses 4 anos? Essa é uma preocupação real na rede. No município, eu sei que no estado também tem isso, né? Eu não estou no estado, mas os colegas que estão podem falar melhor. Mas a questão, a grande incógnita é, a gente resiste 4 anos? Isso é uma preocupação real. E outra pergunta para a professora Denise, porque quando eu vi você falando de performance, é um sonho trabalhar performance, professor de artes que não vem dessa prática, o sonho da gente é sair fazendo. Você fala, meu Deus, eles não topam. Mas eu fui vendo, você narrando aí o processo, e aí eu percebi, professora Denise, que tem uma participação muito grande das mulheres da EJA, que parece que elas viram uma chave quando elas entram na EJA e elas se transformam. Elas pegam o poder e vão. Mas eu observei nesses tempos daí de docência também, uma grande resistência dos homens participarem. E aí eu queria saber se você também observava essa questão, se eles também participavam, enfim, quais que eram as dificuldades nesse sentido. Vamos lá para a pergunta de $1 milhão. Amei, Thalita, amei. Amei porque, olha, tenho dormido com ela, viu?
tenho dormido com essa pergunta. E eu posso falar aqui, então, vou escolher um caminho rápido. Não como taróloga, do tipo, olha, aqui está previsto que venceremos ou que não venceremos, que resistiremos, não como taróloga, mas como um ser político. Como um ser político, eu digo que a gente precisa atravessar isso e sem saber, sem a condição positivista, vamos dizer, do sucesso, mas precisamos atravessar. Independentemente do resultado da luta, agora, no presente, não é? A gente precisa. Então, é mais a gente pensar como vamos nos organizar para atravessar do que se lá chegaremos vivos, sabe? Então, nesse sentido, né? O ser político, ele se pergunta o hoje, ele traz a história, né? Ele olha para trás, traz a história, incorpora, vê o seu presente, integra com o seu presente, e ele projeta a ação, né? E a ação, para ela ter o resultado que a gente espera, a gente precisa contar com o imponderável, né? O devir, o imponderável. Então, essa ideia de que o imponderável a gente enfrenta para o bem e para o mal, o imponderável é estar no caminho. Então, vamos estar no caminho, né? A esperança como caminho, como estar caminhando, juntas, grudadas, para afirmar a nossa existência, para afirmar nosso ponto de vista, a nossa existência. Sobre a participação, né, dos homens, no caso, né, dessa ação específica, né, houve participação, sim, né, apesar de ser a minoria e, a princípio, muitos, assim, ficaram evidentemente constrangidos com o que estava acontecendo. Aos poucos, as próprias estudantes questionaram, né, começaram a questionar o que eles achavam sobre isso, e eles começaram a se posicionar, né, não que tenha sido algo, né, no sentido de ter uma eficácia, de repente, né, transformar o modo como se pensa ou se age, né, numa sociedade sexista, machista, mas abriu um espaço de debate, né, e acho que isso já foi pelo menos para mim, uma grande coisa. Mas no geral, assim, a gente tem, independente de gênero, a gente tem resistências e tem depois, conforme as pessoas, né, do grupo vão se implicando, acaba muitas vezes motivando quem estava achando, isso daí é loucura, isso daí não faz sentido, e de repente começa a enxergar algum sentido, porque a ideia de uma aula performática, por exemplo, é que a elaboração, né, dos sentidos aconteça no momento, né, e que isso também continue reverberando, né, esse estranhamento até um dia, talvez, quando eu ando lá na rua, em Ermelino, né, eu costumo encontrar ex-alunos e muitos voltam e perguntam, você ainda faz aquela aula XYZ? Aquela aula que você fica sentado olhando para os alunos, e eles começam a descrever Então, de alguma forma, né, o
a criação de sentido e o pensamento sobre o que aconteceu em algum momento dessas aulas parece que fica, né, reverberando mesmo depois do que aconteceu, e mesmo em pessoas que às vezes a gente acha, esse daí não curtiu, nem participou, né? E quando você vai encontrar algum tempo depois, né, essa pessoa que você menos esperava acaba trazendo isso à memória. Obrigado, queridas. E para a gente fechar a nossa roda, tem uma contribuição do professor Osmar. O professor Osmar é da Escola Estadual Alarico Silveira, na Barra Funda, uma das escolas parceiras desse projeto. Professor, o senhor gostaria de colocar a sua contribuição ou que a gente lesse aqui no chat? Posso falar, mas minha voz não está ajudando. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estou afônico. Professor, falo muito. Vou tentar falar um pouquinho. Não, a professora Denise estava falando, e como eu disse, eu sou professor de matemática, mas também sou ator, né? Então, lá na escola, tem o projeto das eletivas, onde a gente junta com outros professores e a gente cria algum projeto. Eu, geralmente, me junto com alguma professora de língua portuguesa, porque daí a gente junto, trabalha e cria alguma coisa. A partir de um projeto de uma colega que chama Relato das Experiências Vividas, que ela defendeu mestrado na Unicamp, a gente criou com os alunos estudantes, isso na própria pandemia. Quando o Moinho já vive, a favela do Moinho, a gente está lá perto, né? Então, teve muitas manifestações e a gente, junto com os alunos, a gente criou narrativas a partir de uma situação real que acontecia com eles. E eles escreveram vários relatos, né, do que acontecia com eles, e a gente fez um ajuntamento desses relatos, foram corrigidos, e a gente transformou num roteiro que a gente pretendia fazer um curta ou um espetáculo. E aí veio a pandemia, a gente parou, mas só a experiência da escrita com eles, falando do que eles estavam vivendo, tocou na ferida deles e trouxe para a gente muitas questões políticas e gerou esse debate do direito de ir e vir, alguns estudantes a favor da manifestação, outros contra, né? A questão de ter a casa e os que não têm. Então, a gente gerou esse debate público, né, em relação à moradia, e foi bem bacana. No segundo momento, nós fizemos isso já na escola, fizemos um documentário, e um dos estudantes, eles tinham que escrever um roteiro para um documentário, e eles escreveram o menino escreveu a partir da avó dele, que queria que ele se formasse na universidade, que ela era cozinheira, e a partir da história da avó dele, ele criou um roteiro para um documentário, e ele foi o escritor e o diretor do filme, e a gente gravou na própria escola, e foi incrível. E o terceiro momento, que aí eu tenho uma colega aí que está assistindo comigo, que é a Renata Gama, do Alarico, nós fizemos ano passado, com as crianças de 6º ano, retomando o que eu fiz com essa minha colega que aposentou, que é o Relato das Experiências Vividas. A gente criou um trabalho com as crianças que era as narrativas a partir das memórias deles, com crianças do 6º ano. Então, a gente teve esse momento, como eu sou do teatro, a gente teve esse momento da concentração, e aí uma música, um relaxamento, e eles foram buscar historinhas deles, dos avós, tempo deles, da família, das raízes, né? E aí eles trouxeram histórias tão lindas, assim, eles se emocionaram, eles choraram, a gente chorou, foi um processo de encantamento, assim, né? E a gente conseguiu, a Denise falou de aqueles que não fazem teatro, crianças tímidas, que às vezes não conseguiam, não tinha a questão, não tinham dificuldade de comunicar, e de mexer com as historinhas deles. Uma lembrou do pai que faleceu, e aí escreveu aquela história, aquilo ali, os animais que eles tinham que faleceram. Então, assim, foi um processo tão rico, e aí nós fizemos um festival de monólogos na escola, com as crianças apresentando. Então, eu gosto de trabalhar com essas atividades. Eu queria que a professora, eu estou com pouca voz, a professora Renata é de língua portuguesa, e ela não é do teatro, né? Então, assim, eu lembro que ela se emocionou muito como mãe, né?
e aí ver como essas crianças se envolveram. Queria se ela pudesse só complementar e melhorar a voz aqui, porque a minha não está ajudando. É isso. Obrigado. Obrigado você, professor, que inspirador. Parabéns pelo trabalho. Renata, chega para a roda, que depois tem o China para a gente terminar hoje, mas é sempre começo, lembrando o Nego Bispo. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Tá, minha voz também está um pouco ruim. Mas, enfim, é só para ensinar embaixo que o Osmar falou. Eu sou a Renata, professora de língua portuguesa no Alarico, e o trabalho foi emocionante. De fato, foi muito emocionante, porque eles trouxeram vivências do dia a dia. Foi muito gostoso, porque falaram muito da infância não tão distante deles, crianças de 6º ano contando de uma época em que iam comer na casa da avó, dos animais que morreram, dos dias que passaram com os avós. Tem muitas crianças que são criadas pelos avós, e os avós já idosos, alguns faleceram, e aí é um buraco que se abre na vida deles, né? E eles ficam, às vezes, até sem ter com quem ficar. Então, foi uma experiência, assim, linda, rica, e o gostoso é porque, com a virada do semestre, outra eletiva é feita, e muitos vinham pedir para a gente continuar aquela eletiva. Mas aí a gente criou outras ideias e seguimos outros rumos, né? Não vimos por que continuar aquilo. Mas, de fato, trazer as crianças para esse mundo da arte e um processo que traz a vida real deles é muito legal. É muito gostoso. E transformar isso em monólogo foi muito rico. Fica aí uma ideia para os professores, porque realmente dá um resultado emocionante. Parabéns, professor. Eu vou aproveitar que vocês trouxeram, e eu coloquei aqui no chat, vocês devem ter recebido, todos, um convite da professora Rita para a semana que vem, né, que é nosso encontro, que inclusive vai colocar em diálogo as histórias de vida com a escola e com o território. Então, se vocês puderem compartilhar, em resposta ao e-mail que ela enviou, até o dia 26 de maio, um registro visual, ou sonoro, ou textual, que relacione a sua história de vida com o território. A sua professor, professora, coordenador, coordenadora, diretor, diretora com esse território. Tá? Da maneira que você quiser. E é só responder aquele e-mail da Rita. Se por acaso alguém não recebeu, é só me escrever no privado e eu reenvio esse e-mail da professora Rita para vocês, porque é a partir desse material que a gente vai começar a primeira parte da semana que vem, e a segunda parte, assim como foi com artes cênicas hoje, a segunda parte vai ser com música com a professora Andréia, que também é parceira, querida, que está aqui com a gente, e as artes visuais vão ser contempladas nessa primeira parte com a professora Rita e com o grupo de pesquisa Limiar que ela lidera. Então, o professor China, da Escola Estadual Raul Cortez, fez uma contribuição para a gente finalizar o encontro de hoje, lembrando que sempre essa ideia de fim-começo. Fim, hífen, começo. Tá? Para ligar já com a nossa semana que vem. Então, China, por favor, a palavra está com você. E aproveito já para agradecer a todos pela presença. Oi, gente, boa noite. Todos me ouvem bem? Todos me ouvem? Ouvimos. Professoras, muito obrigado, foi bem bacana ouvir vocês, principalmente aí sobre não soltar a mão, o estado está bem difícil. Eu até ia fazer outra pergunta aqui, mas acho que vou deixar para o próximo encontro, mas é porque, ouvindo a professora Denise, eu me identifiquei bastante, assim, sobre essa coisa do contexto da aula performance, de trazer uma prática que seja significativa para o que está vindo ali dos nossos estudantes também, para que o fazer não seja fazer artístico pela técnica, que acho que às vezes é esperado um pouco isso da gente dentro da escola pública, infelizmente.
Mas aí, ouvindo vocês sobre o professor artista, o professor pesquisador, há um tempo atrás, quando eu fiz o mestrado, eu li um pouco sobre ortografia, e eu queria, enfim, saber se faz sentido ainda pensar essa prática como uma prática ortográfica, assim, pelo menos dentro das artes visuais, sabe? Eu fiz essas conexões aqui, fazendo algumas anotações para tentar socializar com os outros colegas. Tem uma outra professora comigo aqui, a professora Mariana, de português também. Espero que a gente faça conexões aí no futuro. Mas eu queria só deixar essa dúvida, assim, se faz sentido pensar nisso como uma prática ortográfica, assim. Enfim, era uma dúvida. Mas muito obrigado, gente. Boa noite. Ótima pergunta aí para a gente ir pensando, mas aí você teria que apresentar para a gente um pouquinho aí da ortografia. Mas é um assunto que já dá um outro encontro aí. Mas legal que você já está pensando, né, em abordagens metodológicas aí que podem ser pensadas no contexto, né, escolar, que é justamente esse questionamento da separação entre a docência, a criação artística e a pesquisa, né? É uma das possibilidades. Tem pessoas que estão nesse caminho aí para não separar. E você usou essa metodologia, desculpa, no mestrado? Não, eu não cheguei a usar. Eu estudei sobre ela, porque eu fiquei meio que numa dúvida se eu estava praticando ela naquela época ou o que eu estava vivenciando naquela época. E aí fui entrando, mas aí fiquei com medo, voltei e só estudei sobre. Mas lá eu acho que eu cheguei a ler algumas coisas do Belitson Dias. Acho que foi essa a minha referência na época, e trazia essa coisa do professor, pesquisador, artista, não separando, né, mas convergindo aí tudo para a prática docente. Mas, enfim, foi aqui uma conexão. Mas obrigado, acho que faz sentido, sim. China, essa referência que você estudou estava em diálogo com a Rita Irving? Isso, estava assim. Porque eu lembrei dessa referência, que é o Pesquisa Educacional Baseada em Arte, Ortografia deles dois, que é esse livro aqui. Esse mesmo. Tá? Ouvindo a sua pergunta, me veio na hora vários dos capítulos desse livro. E eu concordo com a professora Denise, assim, dá um encontro para a gente se debruçar exatamente sobre a metodologia em diálogo com esses fazeres que a gente está compartilhando aqui. Tá bom? Gente, desculpem por a gente ter passado uns minutinhos do nosso horário, mas obrigado por terem permanecido com a gente nessa roda. Eu quero mais uma vez agradecer pela presença, pela participação, pelas perguntas, pelas contribuições e, sobretudo, por estar aqui numa quinta-noite, nesse formato remoto, e agradecer imensamente a professora Denise, a professora Luísa, por tanto nos inspirarem com os seus saberes, com os seus fazeres e, acima de tudo, com a presença de vocês. Então, eu convido a todos a estarem conosco no nosso último encontro, que é a quinta-feira que vem, com a professora Rita, com o grupo de pesquisa Limiar e com a professora Andreia, tá bom? E aí a gente vai fechar os nossos 3 encontros, mas para a gente abrir a próxima etapa, que vão ser os mapeamentos artísticos em torno dessas escolas públicas, com o que já é feito, com toda a potência que já tem dentro e fora dessas instituições, nesses bairros onde nós estamos atuando com esse projeto, tá bom? Então, lembrando,
por favor, respondam ao convite da professora Rita, tá? Quem não está em uma dessas escolas, eu sugiro que pense a relação que você estabelece com o território onde você vive. Tá? Escolhe um território, ou onde você reside, ou onde você trabalha, ou um território que seja significativo para você, e envia um texto, ou uma imagem, ou um som, ou uma gravação, ou um vídeo para o e-mail da professora Rita, que eu coloquei aqui no chat, rita.luciana@unesp.br, tá bom? E caso alguém não tenha recebido esse conteúdo do e-mail, é só me pedir, ou para a Vitória, e a gente reenvia para vocês, tá bom? Uma ótima noite de quinta-feira, uma linda sexta-feira, um ótimo fim de semana, boa virada cultural para todos, e a gente segue nessa luta pela e com a escola pública. Ninguém solta a mão de ninguém. A gente vai, sim, sobreviver e ultrapassar 4, 8, 12, quantos anos forem precisos, Thalita e todes, porque nunca foi diferente. Nunca a gente teve sossego, nunca a gente teve tranquilidade. Então não vai ser agora que a gente vai desistir. Ao contrário, a gente vai sempre lembrar que a gente está aqui reexistindo. Vitória, tem alguma palavrinha? Diga lá, querida. Eu queria agradecer muito a presença de todos e também das educadoras, da Luísa e Denise. Foi muito enriquecedor o encontro de hoje, anotações que eu fiz aqui, que eu vou carregar com a minha pesquisa e tudo mais. Eu queria falar para a gente tirar uma foto para o nosso final de encontro, né? Para o registro, para a gente não esquecer antes do pessoal ir embora. Então, se vocês puderem abrir as câmeras, um sorriso bem largo, para eu tirar uma fotinha da gente. Vou tirar aqui então, tá? Obrigado, Vi. 1, 2, 3 e... Vou tirar mais uma, tá? 2, 3 e... Obrigada, gente. Obrigada por participarem. Uma boa noite. Palmas, gente. E até a próxima quinta. Roda linda. Obrigado, Vi. Obrigada, gente, pela escuta. Obrigada e pelas perguntas. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até logo. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa gente. noite. Beijo, Luísa. Beijo, Denise. Boa noite, gente. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Denise? Obrigada. Agora eu vou começar a atender aqui os destaques. Até mais. Tchau, tchau. Até.